Hoje, a gente vai mergulhar num assunto que muitas vezes fica escondido, sabe, quase que invisível, protegido por um dos nossos estereótipos culturais mais fortes. Vamos falar sobre a agressão sexual infantil cometida por mulheres. É um tema difícil, eu sei, mas é fundamental para a gente entender como proteger de verdade todas as crianças. Vamos fazer um exercício rápido? Se a gente parar para pensar, qual é a primeira imagem que vem à cabeça? Para muita gente, essa resposta é quase automática e está bem fundo na nossa cultura. E essa imagem, claro, não aparece do nada. Ela foi construída ao longo de décadas. Na mídia, nos filmes e até no foco das pesquisas acadêmicas. A gente foi, de certa forma, treinado a procurar o perigo vindo sempre da mesma direção. Só que, em 2009, o estudo irlandês chamado Perspectivas sobre a Agressão Sexual Feminina em um Contexto Irlandês jogou uma luz sobre o que a sociedade prefere não enxergar. E o que ele mostra é uma realidade, muito mais complexa e, para ser sincero, bem desconfortável. Bom, vamos começar olhando para os números, porque são eles que mostram a dimensão real do problema. As evidências que esse estudo traz revelam que a agressão por parte de mulheres não é um caso isolado, mas sim uma realidade chocante e, infelizmente, persistente. Antes de mais nada, é super importante deixar claro. O abuso cometido por homens é sim a maioria dos casos e é muito mais estudado. Ninguém está questionando isso. O problema é que quando o foco é só esse, a gente acaba criando um ponto cego perigoso. É como se a gente assumisse que o abuso cometido por mulheres simplesmente não existe. E os dados da própria Irlanda, onde a pesquisa foi feita, confirmam isso. Um relatório de 2002, o relatório SAVE, mostrou que, somando tudo, 11% de todos os casos de abuso infantil tinham uma mulher como agressora, seja agindo sozinha ou junto com um parceiro. 11%. Isso está muito, mas muito longe de ser algo raro. Então fica a pergunta, né? Se os dados estão aí, por que esse crime continua tão escondido, tão nas sombras? A resposta, segundo o estudo, está em barreiras sociais e até profissionais que simplesmente nos impedem de ver o que está na nossa frente. O estudo dá um nome para isso: barreiras ao reconhecimento. Pensa nessas barreiras como se fosse um véu, sabe? Um véu de crenças sociais sobre o papel da mulher que distorce a nossa percepção da realidade. E o pior é que esse véu acaba cegando até os profissionais mais experientes. E aqui estão alguns desses mitos que formam o tal véu. A ideia de que a mulher é a cuidadora natural é tão, mas tão forte, que quando um ato de abuso acontece, o sistema todo tende a dar um jeitinho de reinterpretar aquilo. Não como um crime, mas talvez como um excesso de zelo, um comportamento inapropriado. Essa citação de um profissional que participou do estudo diz tudo, de uma forma bem direta. Essa percepção não é só do público em geral, não. Ela está infiltrada entre as pessoas que trabalham na linha de frente da proteção infantil, o que cria uma falha sistêmica muito perigosa. Agora, a parte mais interessante é quando o estudo analisa os casos em que os profissionais conseguiram enxergar através dessas barreiras e identificar as agressoras. Qual é o perfil que começa a aparecer? Os dados mostram que, na maioria esmagadora das vezes, o abuso cometido por mulheres acontece dentro de casa. A agressora mais comum é a própria mãe, seguida por babás. Agora, imagina a barreira que isso cria para uma criança conseguir denunciar alguém que, na teoria, deveria ser sua maior fonte de segurança e proteção. E tem mais. Quando pediram para os profissionais classificarem essas agressoras, a resposta mais comum foi psicologicamente prejudicada. Isso mostra uma tendência de enxergar o ato delas não como uma escolha deliberada, mas como sintoma de alguma doença ou fragilidade, o que, claro, pode acabar diminuindo a percepção da responsabilidade criminal delas. E aqui a gente chega num ponto que é absolutamente crucial. Muitas características das agressoras, como, por exemplo, baixa autoestima, dificuldade de se relacionar, são as mesmíssimas encontradas em agressores homens. Isso simplesmente destrói aquela ideia de que estamos falando de dois tipos de criminosos completamente diferentes. Tá, mas e as vítimas? Como é que toda essa cegueira da sociedade impacta quem sofre o abuso? O efeito vai muito além do trauma do ato em si. É um peso extra e bem cruel. Para as vítimas de agressoras, o trauma é potencializado. Elas sentem um isolamento gigantesco porque a história que todo mundo conta é que isso não acontece. Muitas vezes, a própria vítima tem dificuldade de nomear o que sofreu como abuso. E aí, quando finalmente cria coragem para falar, ainda corre um risco enorme de ouvir que está exagerando ou simplesmente de não acreditarem nela. Agora vamos subir o nível e olhar para o sistema como um todo. Como é que essa falta de reconhecimento aparece nas políticas públicas, no treinamento dos profissionais? E aqui a gente chega num dado que, é de cair o queixo. Apenas 8%. 8%!
é a porcentagem de profissionais ouvidos lá no estudo de 2009 que tinham recebido algum tipo de treinamento específico sobre a agressão sexual vinda de mulheres. A imensa maioria está operando totalmente no escuro. E olha só que contradição. Quase 90% desses mesmos profissionais acham que as agressoras deveriam passar por avaliação de risco e tratamento. 83% acham que elas deveriam estar no registro de agressores. Ou seja, eles sabem o que precisa ser feito, mas o sistema simplesmente não tem estrutura para isso. E essa outra citação resume essa falha de um jeito muito forte. A sensação de quem está lá na ponta é exatamente essa. Para esse tipo de crime, parece que não existe um protocolo, não existe um processo a ser seguido. No fim das contas, o que essa análise do estudo irlandês nos deixa é uma reflexão que é bem urgente, né? Entender essa realidade mais complexa não é sobre apontar dedos ou diminuir a responsabilidade de um grupo. Pelo contrário, é sobre expandir nosso escudo de proteção para que ele cubra todas as crianças, sem exceção. Porque a pergunta que fica é exatamente essa. Se a gente só olha o perigo vindo de uma direção, quantas crianças ficam para trás totalmente desprotegidas?